Esta é a primeira aula de Grotologia do ano 2015, no dia 2 de janeiro, e dando continuidade aos estudos de Grotologia interna, vamos a tocar um tema muito importante hoje, que vem acompanhando os temas anteriores, nos quais falávamos de influências negativas que se acumulam na aura que nós temos, que é nosso campo defensivo, nosso escudo, às vezes fica furado, digamos assim, ou atingido por formas, pensamento, cargas negativas, etc., que se acumulam no correr do tempo e às vezes se aglomeram em setores. Então, o ideal é trabalhar esse tipo de energias com rituais de longos períodos que vão preparando, digamos assim, a aura e a mente do discípulo para perceber esse tipo de energia e ir limpando. Depois de 3 ou 4 rituais de limpeza, o próprio discípulo empieza a perceber sua defesa e quando ele empieza a ser atingido. O que ajuda a ter uma resposta imediata frente ao tipo de agressão que se está tendo. Depois falamos da influência psíquica e emocional das pessoas que nos rodeiam, é decir, pessoas que nos querem bem, pessoas que não gostam de nós, todos geram uma enorme influência sobre nossa psique e muitas vezes modificam nossa forma de pensar. Algumas vezes para bem, outras vezes para mal. Por isso que o importante é manter-se em uma forma independente para ter cada vez mais consciência de nossa identidade psicológica, espiritual e a percepção de nossa alma, que é algo a mais do que hoje nós vamos falar. É indudável que o que vamos tocar hoje toca conflitos muito mais profundos e confusos, porque trata de influência, digamos, de lo que se conhece na humanidade, do bem e do mal, quando em realidade é algo muito mais sério que a simplicidade do bem e do mal. Então, existem espíritos, anjos e demônios. Sim. Acho que as religiões em todo o mundo, qualquer espiritualista tem consciência de que existem forças positivas, negativas e forças espirituais múltiplas. Desde o espírito de cachorros, animais, seres de toda a natureza que habitam neste universo, não só este planeta. Agora, isso nos atinge. Nós temos que ter consciência no processo de desenvolvimento da grotologia interior de toda a realidade que afeta a nossa essência. Tendo consciência dele, sabendo como lidar, então podemos cada vez mais nos aproximar do núcleo de nossa consciência, da essência do nosso ser e da verdadeira identidade que habita em nós, o ser que habita em nós. Esse é o poder da grotologia interior, é decir, eu descobrir, me descobrir, definir o que eu sou, definir por que estou aqui. Essas são as essências maiores do poder de quem está se autoprocurando, digamos assim, querendo se encontrar e querendo definir sua existência. A fase externa, muitas vezes, se torna importante porque quando eu descobri minha essência, o que eu sou, meu destino, então tenho que ver como trabalhar isso no mundo externo, é decir, como vou conquistar meus sonhos. Bom, aí que vem uma manifestação desse processo. Então, é a mesma coisa que eu digo sobre a cultura egípcia. Se não tivesse havido uma energia enorme espiritual, valores, ideias, princípios, a cultura egípcia não teria existido. É decir, a cultura egípcia não está formada só por pedras, templos e pirâmides. Estava formada por homens e mulheres com uma formação cultural e educacional que foi o que permitiu essa materialização externa de seu poder interno. Então, é o mesmo que eu estou dizendo a vocês. Trabalhando nossas forças internas, nós podemos depois desenvolver nosso mundo externo como nós o queremos, ou como nós
precisamos dele para cumplir nuestra misión. Entonces, digamos que si existe dentro de nos fuerzas primitivas, como ya falamos, existían 3 cerebros que habitan en nos, esas fuerzas primitivas que son representaciones de fuerzas biológicas que habitan a mente y que hicieron parte del proceso evolutivo del ser, elas se manifiestan de diversas maneras. Puede o homem ter uma ideia de conquistar através do amor, ou conquistar através da força e do medo. Es decir, são 2 grandes escolhas que a humanidade sempre teve. O amor conquista, sim, o ódio e o medo também. Às vezes encontramos uma fusão das 2 coisas, principalmente dentro do contexto religioso, ¿no? Se tu me amas, tu me queres, tu me sigues, tu vas para o paraíso, ¿no? Agora, se tu não me amas, tu não me queres e não te comportas como eu te digo, tu vas para o inferno. Então, em realidade, muitas vezes a condição de seguir dentro de uma religião está associada a uma ameaça que não é tão velada, é muito clara. Quem não me sigue, quem não faz os mandamentos, quem não faz a comunhão, quem não faz isto, pode ser excomulgado, pode perder o paraíso, pode perder a opção de estar junto de Deus. É decir, existe um jogo político em todas as religiões e nesse jogo político existe o bem e o mal. Dentro de nós também, por mais que não diga, não, eu não tenho sentimentos negativos ou destructivos. É decir, qualquer pessoa que viveu neste mundo já passou por diversas fórmulas de tortura, pressão, engano, mentira e ameaça. E é evidente que seu cérebro reagiu frente a esse tipo de situações. O engano, a falsidade, a traição, a mentira, o roubo, a violência física, de diversas maneiras. Tendo raiva, ódio, desejo de destruir o inimigo, aquele que lhe roubou a mulher, aquele que transou com a mulher dele, o amigo que o enganou e roubou todo o dinheiro na sociedade que era dele. Bom, se me dizem, não, eu perdoei todo mundo, esse cara não existe. Nem Cristo era assim. É decir, se ele não tem um sentimento de reação frente a uma agressão que teve sobre ele, não tem defesa. Então não é normal. Para mim seria um enfermo, seria um anormal. O que acho que essas forças de agressão são mecanismos de defesa normais de qualquer pessoa. Se me dizem, não tenho essas forças, então não vai sobreviver neste mundo. Porque a agressão cada vez é maior, de toda fórmula, de toda natureza. E é instintivo que o homem fuja de um problema, ou fique parado, ou lo enfrente. Essas seriam as 3 formas de reacção, não existem mais. Então vai dizer, todo mundo fuge, não quer saber de nada, não quer brigar, não, vou sair fugindo. Bom, não acho que todas as pessoas fujam e não sintam nada. Cada um reage de maneiras diferentes, mas todos reagem. Todos reagem. Negar a reacção é negar-se a si mesmo e negar a realidade cerebral, biológica e psíquica que nós temos. Só que, assim como existem forças internas de amor, de afeto, de conquista, de perdão, de ódio, de raiva, de agressão, essas forças que habitam em nossa psique são manifestações também que se vêem no mundo externo, no plano espiritual. Anjos e demônios e espíritos. Esses seres existem. Bom, já vimos nas aulas anteriores que a mente de uma pessoa pode influenciar outra. É decir, a prova da existência da telepatia ainda fica sendo discutida quando já foi provada há dezenas de anos. É decir, hoje não se fala quase de parapsicologia. A ciência que acompanhava algo a mais que a psicologia. Mesmo Freud dá a entender, no final de sua vida, depois que escreveu Moisés e a religião monoteísta, que foi seu último livro, que ele, se começaria estudando parapsicologia. Por quê? Porque existe uma série de fenômenos reais que a psicologia não nos incorpora, nos deixa de lado, como um mito, como uma negação constante, assim como a sociedade nega, como já falamos, a existência de seres extraterrestres que todo mundo sabe que existem.
Ahora, a negación a la influencia psíquica de una mente sobre otra, a negación a influencia emocional de un sobre otro, es un absurdo. Estamos constantemente siendo influenciados. Toda la propaganda estudiada como método de influenciar la mente, toda la propaganda política y religiosa preparada, ensinada entre un marketing especial para qué? Para influenciar la mente de las personas a mudar inclusive de ideas. Ya falamos que existen infinidad de métodos que partem da comunhão de princípios básicos. Primeiro, a ideologia tem que ser compreendida, a ideia tem que ser compreendida. Depois, quem passa essa ideia tem que passar uma carga emocional junto. E depois, em cima de todo isso, incluir uma simbologia, que é o elemento que fusiona isso com a alma. Então, pode ser influenciado, porque está sendo influenciado a um nível que nem sequer é inconsciente. Está por trás do inconsciente. Então, o trabalho religioso é assim, simbologia, rituais, música, todo o que entra dentro do indivíduo com um princípio de um dogma que não importa já a razão, porque vai direto através da simbologia para a alma da pessoa e o condiciona. Bom, isso existe na política, existe na venda do produto, existe na venda da ideologia. Domínio da mente. Estamos constantemente sendo bombardeados, sim, por pessoas que dizem que nos querem, por ideologias, que também dizem que é o melhor para o homem, e religiões que também dizem que é o melhor para a humanidade. Só que o homem continua nessa polaridade. A consciência continua igual. Quando se chega ao poder, o que se diz que seria uma consciência coletiva, social, de valores ideológicos, se pierde. Então, desde a origem da vida, da existência, do universo, existe uma polaridade positiva e negativa. Dentro da Cábala lo temos com Malkuth e Keter, é decir, as raízes que estão na base da árvore, na profundidade, na escuridão e que dão a vida. E a luz é o que produz o crescimento, mas a vida vem da escuridão, das raízes da árvore. Então, queira-se ou não, existe em nosso ser, em nossa psique, forças positivas e negativas, que destroem e que constroem, que são normais, que são naturais. Se eu anulo uma dessas forças, então não vou poder construir, porque para construir tenho que destruir. Para evoluir tenho que destruir. É decir, tenho que destruir o Jorge de uma geração atrás para adaptar-me ao Jorge de uma geração actual que tem que avançar de acordo à realidade social, econômica, política deste momento. Assim como um Jorge místico que tem que pegar a Cábala do século passado, de 300 anos atrás, de 400 anos atrás, trazê-la a este mundo e adaptá-la à realidade que se tem, porque não posso seguir falando em hebreu antigo, vestido com uma toga, comendo alho e com uma barba. É decir, não tem como fazer isso. Claro que dentro de mim talvez habite um rabi antigo ou um antigo egípcio. Sim, mas não posso existir sem um processo evolutivo. Então, temos que destruir para construir. Só que isso existe fora de nós também. É decir, existem espíritos positivos e negativos. Em princípio, eu olhava isso como algo um pouco absurdo. Claro que no início de minha formação espiritual e de minha iniciação, meu mestre nunca nos deu definições claras a esse respeito. Nos colocou no meio de situações para nós perceber essas existências e, sobre isso, ter nossas próprias informações e realidades. Então, lembro que numa época eu estava dentro de um sacerdócio e ia limpar a casa de outros discípulos e pessoas que solicitavam ao nosso centro para limpar a casa. Me lembro que uma vez entrou uma mulher para limpar um comércio, que era uma enorme galeria de arte, que estava com enormes dificuldades de vendas, de repente, em um período de tempo que deveria estar vendendo, não estava vendendo nada. Então, me lembro que eu e outra pessoa de nosso centro de estudo se dispôs para ir observar
y ver cómo limpar. Entonces, lembro bem que entrei com minha aparelhagem de caça-fantasma naquela época, que era uma malinha com todas as coisas de cobre, objetos que eu precisava para perceber os negativos do ambiente, e fui a fazer meu movimento dentro da galeria, porque cada discípulo passa por toda a galeria, faz um movimento circular, e depois los otros discípulos nos reunimos y vemos dónde encontramos los puntos negativos para que haya una comunión de ideas y de cómo vamos a iniciar los trabajos. Me lembro que pasé por un lugar y de repente empecé a sentir un malestar, una ansia de vómito, un cheiro desagradable, una cosa muy ruim. Tá. El otro discípulo pasó por la misma sensación. Vamos a voltar lá. Eu tinha uma varinha naquela época, que essa varinha se chama Nam-Tom. El Nam-Tom, eu não tenho aqui. Mas digamos que isto vai ser uma varinha um pouco mais comprida. Mas se usa para espantar forças negativas. Quando eu passei por aí, eu estava tentando identificar aonde estava o ponto, o foco ou a influência negativa. Em um momento, eu senti que estava apontando para ele e espetei. Quando espetei, se sentiu um aullido como se fosse um lobo sendo espetado. Foi algo terrorífico, horrível. Mas aí tive a sensação clara de que essas forças existem. Não fui eu que senti só, o outro discípulo também, e a pessoa que abriu, que era a irmã da dona da galeria, ficou apavorada. Com o tempo fui vendo que os instrumentos e a intuição e a percepção e as técnicas de Cábala nos permitem definir que forças negativas, espíritos, entidades, e como eles se manifestam e até que ponto nos afetam. Essa entidade estava do lado de um quadro que era uma representação de Chagall. Es decir, no voy a entrar en eso específicamente para no perder a aula, pero el punto que quiero decir con eso es que existen fuerzas espirituales que a veces siguen un objeto, estando al lado de un símbolo, a veces no siguen por otros motivos, a veces la persona llama a esas fuerzas, a veces no las llama, pero las ven por diversos motivos también, que es lo que nos vamos a tocar hoy, por lo menos de una forma amplia para que vocês empiecem a ter consciência de essas existências. E não é uma coisa que vocês fazem assim, dão uma rezadinha e isso se resolveu. Não é tão simples assim. E mais que o místico, é um místico. Ele não está preso especificamente em uma religião. Ele pode gostar de uma religião, mas ele não está preso porque ele está buscando a verdade, procurando mais coisas que levem ele a uma abertura de sua mente. E em realidade é assim, a mente funciona quando está aberta, não? Tem que estar aberta, é como um paraquedas, não? Se o paraquedas não se abre, vocês não se arrebentam no chão. Se a mente de vocês está fechada, então vocês vivem na Terra o tempo todo, não conseguem se sustentar, nem se elevar. Então, as forças negativas existem no princípio da criação, no caos. A destrucción y a construcción. Mundos son destruidos a cada instante, cada segundo, millares de mundos destruidos, otros siendo creados. Ese es el proceso de la creación. Ahora, existen fuerzas conscientes positivas y fuerzas conscientes negativas. Bom, eu não posso decirles a vocês a experiência que eu posso ter, não posso passar especificamente minha mente para vocês. Posso contar histórias. Quando fiz meu sacerdócio, que fez parte de meus estudos, eu tive que aprender o processo de exorcismo e as práticas de como chamar os espíritos e como expulsá-los. Claro que isso lo estudei de diversas formas dentro do próprio sacerdócio, quando estudamos as magias, para ver que a maioria dos grimórios, los libros mágicos escritos en la Edad Media, digamos así, todos ellos trazan fórmulas rituales para llamar
o demonio, o varios demonios, que son los que le otorgan al hombre sus pedidos, sus necesidades. Para eso le tienen que hacer un pacto con, llamemos, Satanás, el grande demonio, y después el mago utiliza demonios para curar, para ganar dinero, para enfermar a alguien, es decir, eso depende de sus intenciones. Hasta las intenciones pueden ser boas. Entonces pueden llamar a un demonio y mandarlo a curar a alguien. O pueden llamar al mismo demonio y mandarlo a matar a alguien. Es decir, eso depende de cada persona. Pega una arma y depende de cómo él va a usar a arma. No voy a culpar a arma. Entonces no puedo decir que el demonio es ruin y que el anjo es bueno. Porque si el anjo está influenciando el espíritu de vocês, entonces esa influencia ya no deja ser vocês. Esse é um ponto. Então não deixa de ser algo perjudicial. Dizem, o anjo só vai influenciar em um plano positivo e o demônio em um plano negativo. Às vezes vocês têm que destruir algo para poder construir algo e precisam desse demônio. Às vezes sim, às vezes não. Então é muito difícil dizer o que está certo e errado. Anjos ou demônios. São forças necessárias ao processo da criação da mente e da evolução de vocês. Os demônios existen. Os anjos também. Espíritos também. Então, dentro desse contexto, que não vamos discutir agora como é que é, o que é, estão aí, existem. A influência deles é real e não é real, existe. E nos influenciam de muitas formas. Então, se vocês não acreditam nisso, então não estão se abrindo para a queda, que é necessário que vocês abram e fiquem abertos para perceber que essas forças podem atingir vocês e manipular vocês. Se vocês abrem essa opção sem entrar em uma paranoia perseguitória, é decir, todo o que acontece são demônios, ou espíritos que se encostam e que me querem mandar. Bom, se vocês entram em uma paranoia, isso é tão ruim, num plano psicológico como num plano espiritual. Mas que existem, existem. E a influência existe. Tanto para bem como para mal. Mas, desde o ponto de vista nosso, hoje, o que nós vamos falar, nada é para bem. Nem o bem nem o mal. Porque se perde a essência da identidade de vocês quando temos uma influência, tanto positiva como negativa. Então, primeiro temos que ir a um ponto zero, onde nada existe, só a alma de vocês. Então, vamos passar aqui a... Então a pergunta é, temos alma, não? É decir, existe uma alma, e o espírito e a alma são coisas diferentes? São. A alma é uma essência divina em vocês. O espírito é algo que é criado no processo de sua existência, que fusiona, digamos assim, parte de sua identidade com suas emoções. Então vocês, identidade, valores, emoções, sentimentos, então vocês criam uma identidade espiritual correta na existência. Mas a alma já vem em uma essência onde está impressa o padrão energético de vocês, o destino de vocês, está tudo nessa essência, nessa chispa divina, que todos nós temos. Vamos a ver que em diversas culturas e filosofias ela é chamada de diversas maneiras. No Oriente é chamada a semente. Em outros falam da porta do templo, o santum da mente, o pardeso, o paraíso, o eixo da psique. Tem infinidade de nomes, mas é o ponto luminoso na existência do ser humano. Que às vezes uno vê pessoas que parece que não têm alma, não conseguem perceber emoções, e em egípcio chamavam essas pessoas de tishlich, que é um tijolo, assim, uma pedra. O cara é uma pedra. Olha, aquele cara é uma pedra. Claro que também, hoje podemos ver o tishlich como o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele é um tishlich, é uma pedra. Não tem vínculo
a emoción es algo muy difícil de él expresarla, entonces a veces se crean diversas personalidades. Bueno, entonces, no voy a decir que todos los esquizofrénicos están incorporados en un espíritu, un demonio, etc. Más, en mi experiencia de consultorio, tuve varias veces a experiencia de percibir personas y tratar personas esquizofrénicas como personas que estaban con incorporaciones de otros espíritus. Entonces, ¿qué uno percibe? Y es interesante cuando uno estudia a Freud, que él, no final de su vida, él coloca cosas importantes, muy importantes. Primero, Moisés y la religión monoteísta, que es un libro que encierra la propia existencia de Freud, porque él se identifica con Moisés, porque de una forma u otra él tira a humanidad de un oscurantismo en el cual se considera que la humanidad estaba siendo esclava de una fórmula de existencia y de pensar, y le coloca en otro patamar en el cual percibe la existencia del inconsciente y las fuerzas instintivas del ser. Entonces, le tiró a la humanidad. Como Moisés tiró, entonces, en ese proceso de identificación, nos vemos que él también hace comentarios y cosas en las cuales él mismo reconoce que detrás de toda neurosis tiene otra neurosis. Es decir, no tenemos, según el propio creador del psicoanálisis, una fórmula que termine con el problema de la neurosis. Porque detrás de una neurosis tiene otra y otra y otra y otra, en una forma infinita, hasta que nos percibimos en un plano más allá de la psicología, más longe que la psicología, que existe una alma que está constantemente analizándonos, observando y pesando o bien y o mal. Constantemente existe alguien dentro de nós pesando una balanza. Acho que detrás de todas las neurosis está a alma. Él la define, a primera y a última culpa que nós temos. Ele aguarda em seu fichário as ações do bem e do mal. Não estou dizendo com isso que estou falando mesmo do cristianismo, de outras religiões. O conceito egípcio da psicostasia eu sempre observei, mas com o correr do tempo eu fui tendo considerações cada vez mais diferenciadas sobre a psicostasia, o peso da alma, o bem e o mal, e o que a pessoa deveria apresentar em seu juízo final, digamos assim. De qualquer forma, eu tenho certeza que no momento final, e isso é uma coisa que aparece em muitas pessoas que morrem e voltam à vida, é a versão de toda a sua existência comprimida e reduzida. Os grandes momentos, bons e ruins. Claro que siempre la ciencia tiene explicaciones científicas para todo lo que puede acontecer, más esas explicaciones científicas siempre tienen grandes, enormes furos. También claro que son fórmulas para tapar un buraco enorme que la ciencia no tiene cómo explicar y que de alguna manera, por alguna razón desconocida, entonces la alma no puede existir, el espíritu no existe, la vida de otra tumba no existe, la telepatía no existe, solo existe carne, osos y terminó después que murió. Bueno, si las personas quieren acreditar en eso, todo bien. Si quieren acreditar que una mente no puede influenciar otra, entonces claro que pierden. Él que va a perder. Él quiere influenciar a todo el mundo queriéndolo convencer de su realidad. Mas él no se da cuenta que también está siendo influenciado por su propia, digamos así, falta de percepción de la verdad y de la realidad. Y generalmente, cada vez que uno encuentra un escéptico, eso es bien interesante, ustedes hacen la experiencia. Cuando ustedes encuentran un escéptico, van a ver que el papá prometió cosas y no cumplió. Es batata. Él es escéptico, ¿por qué? Porque dejó de acreditar en el pai. Porque el pai mintió, porque el pai enganou, porque el pai mintió y enganou a mãe. Entonces, como el pai enganou, entonces Deus no existe. Nada existe. Todo es mentira. Bom, entonces hasta tenemos una explicación científica para el escepticismo. Es decir, existe explicación para todo. Pero
A experiência que eu tive não é uma experiência que vem de uma formação especificamente religiosa, é de uma formação mística e minhas ideias a respeito de espírito, anjo e demônio são minhas, não são as de meu mestre, porque ele não queria passar as ideias dele, que são dele. Como eu não quero passar a vocês minhas ideias, porque quero que vocês encontrem suas verdades. Para mim, espíritos existem em diversos níveis, anjos e demônios existem em diversos níveis, podem ser chamados, podem ser incorporados em pessoas, podemos tirar da pessoa também a incorporação de um espírito em um certo nível. Es decir, una vez atendí a una crianza de 11 años que estaba evidentemente posuída, mas ya no daba para hacer nada porque no tenía su propia aura. Es decir, falei de experiencias de percepción de aura y eso es una cosa importante, porque si ustedes perciben a aura de una persona, van a ver que a aura tiene una forma determinada, cores determinantes. Cuando vemos un espíritu perto de una persona, vemos una segunda aura, digamos, una fuerza espiritual. Mas às vezes a segunda aura fica maior, mais forte e come a aura da pessoa. Quando já isso aconteceu, já não temos como mudar uma ou outra identidade. É decir, já se fusionou. Não temos como tirar ou romper. A aura pode ser afastada por momentos, mas por momentos, não por muito tempo, senão ela se perde. Então, nesse processo, vemos que a vezes tem pessoas esquizofrênicas que não têm cura. E às vezes podemos tratar alguém que parece estar diagnosticado por esquizofrenia e ver que era uma força espiritual. Às vezes, não sempre. Então, se a alma está por trás de todas as neuroses, existe um ponto luminoso, existe uma energia divina em nós, que ela desce a nós. Para os egípcios, essa energia era chamada Hamamis, e era uma partícula de átomo. Então, os egípcios tinham ideia de onde estava depositada a alma, como era, decir, pero vamos dizer que é um ponto luminoso, o eixo da consciência, o ponto que o próprio Jung fala, a flor de ouro, es decir, lugar donde todo, dentro da mente, donde todo é luz, e é uma luz que se irradia para o universo. Quando uno entra dentro da alma, tudo é luz. Bom, mas muitas vezes a pessoa não quer viver. A pessoa odeia a vida, os pais não lhe deram os presentes que ele queria, a mamãe abandonou, o pai se foi, o mundo não nos dá uma resposta, a pessoa entra em depressão e parece que tudo fica oscuro e a pessoa não quer viver. Quando a pessoa não quer viver, a alma murcha, se perde. Ela não consegue cumprir sua missão. É como se Deus abre uma porta, tem uma conexão direta conosco e de repente, placa, uno corta essa linha com Deus. Deus não existe para uma pessoa que está deprimida. Ele se perde dentro de um nada, de um vácuo, de um caos e não consegue perceber a criação nem o lado luminoso da criação. Quando uma pessoa não quer viver, quando está deprimida, ela abre a porta para os espíritos. Abre a porta. Espíritos, demônios, qualquer que anda rondando por aí, tá, aquele não quer viver, então vou entrar, porque a alma, a aura, a energia dele não o defende. Não tem defesa, então se ocupa. Hoje vivimos em uma sociedade de depressão e desarmados. Então, podemos mudar isso? Acho que sim. Podemos perder a alma, podemos ser dominados por demônios, por espíritos? Acho que sim também. Então, acho que existem outras coisas também que são perigosas, é decir, nos rodeiam espíritos positivos e negativos. Então, como eu já falei outras vezes, às vezes, quando não gostamos de alguém, essas forças que nos acompanham, tanto do bem como do mal, podem ir e agredir outra pessoa.
Entonces, pessoas que não gostam de nós nos mandam espíritos negativos. A veces sim, si no es que nos manden conscientemente. Los propios espíritus reagem en ese aspecto. E eu acho que esse tipo de defesa não tem. Não, é decir, é importante ter uma aura forte para isso? Sim. É importante entender que essas forças existem e que nós devemos preservar nossa alma e saber como actuar com elas? Sim. Então, se dirá, podemos ter contato com um demônio para resolver um problema? Eu já fiz contato com forças espirituais, llamaremos do mal, para resolver problemas. Al ponto que uma época meu mestre vinha para o Brasil, não tinha um tostão, aí chamei um espírito disso, olha, me dá uma grana aí. E claro que abria a porta do escritório e aparecia grana no chão, abria a gaveta, aparecia grana na gaveta, metia a mão no bolso, tinha dinheiro no bolso. Todo o que não acontecia durante meses acontecia em 3 dias. Consegui dinheiro para botar em um grande hotel, comida, esto, passeio, tá. Não era para mim. Não me senti culpado. Não tive um pagamento por isso. Es decir, tuve que pagar depois por o pedido. Eu fiz, não, porque não fiz nada para mim. Fiz uma coisa boa para que ele ensinasse, desse aulas, ajudasse as pessoas, curasse algumas pessoas que não cobrou nada. Então, todo isso é relativo. Ah, você pide algo mal e você vai ter que pagar. Bom, pide algo bem também. Esse é o ponto. As pessoas de bem que eu conheço, ou que conheci, estão mortas. O Luther King, Gandhi. Vocês vão ver a quantidade de pessoas com grandes ideais. Cristo. Todos mortos. Então, todo isso é relativo. Com isso quer dizer, vão abrir agora o livro de Abramelino Mago, vamos chamar o demônio e vamos resolver todos os nossos problemas. Não é assim. Tudo isso é uma piada. Isso não quer dizer que não haja hoje grandes personagens no mundo que eles mesmos não reconhecem que abriram o livro de Abramelin ou qualquer dos outros, a Gallina Negra, a Gallina Vermelha, bom, Grande e Pequeno Alberto, toda a infinidade de livros, a Clavícula de Salomão, assim. Tá, aí vocês fazem o ritual e conseguem o que querem. Conseguem o que querem para quê? Para resolver no instinto, um momento, e não para resolver sua própria existência e a razão de seu ser. Então, com isso que eu estou dizendo, em uma época eu estudei, eu brinquei, eu fiz minhas experiências, tive coisas boas e coisas ruins, momentos bons e ruins como todo ser humano. Lo que não se pode perder é sua alma. Isso não. Ela não se perde. Mas vocês não podem perder a comunhão, o contato com a divinidade que vocês têm dentro de vocês. É o celular. 100G. Não é 4G, 5G, é 100G. Ele está ali e une você ao divino e ao sagrado, ao processo da criação. E o processo da criação está dentro de todas essas forças. Então, digamos que humildade, pureza, coragem de viver, amar e sofrer não levam ao encontro da alma, se a alma vive com vocês. Não vive numa paz absoluta, dentro de um paranoide que se fecha, que não quer ter problemas, que não quer que lo engane, então vai estudar direito, e cada coisa que ele faz, o que compra, é um contrato que ele faz para que não lo enganem, como se isso pudesse ser real, não ser enganado nem manipulado na nossa existência. Faz parte da vida ganhar e perder. A alma tem que ser procurada e achada. E uma coisa que tem que entender, ela não gosta do nome de vocês. Minha alma não se chama Jorge. Tem outro nome. Tá? Ela não gosta da imagem que me deu meu pai, minha mãe, da imagem que eu uso para o mundo. Ela tem outro nome. É como o Papa, não? De repente eu sou Francisco. Ele se colocou o nome de aquilo que ele identificou como um ser que ele seria. A alma dele se identificou com Francisco. Sim, com São Francisco. Um homem, dentro de sua pobreza, identificado com a natureza e com um amor a Deus, que partia dele ao mundo, as árvores, os pássaros, os animais, ao ponto que ele diz que hoje, esta semana passada, que os animais vão para o céu.
Él se identificó plenamente con Francisco de Asís, ya teve a crítica dentro de la iglesia diciendo que animal no tiene alma. Bom, tá, esse discutir a existência e a não existência da alma de um animal é a maior burrice que se pode ter. Mas não vou entrar nesse tema, só estou dizendo que o Papa identificou sua alma com alguém que ele sentiu como ele é. Então, qual é a grande diferença dentro da gratologia interna? Encontrar o nome de nossa alma, que vai ser o nome, não que as pessoas vão chamar, sino que Deus vai chamar vocês. Deus vai chamar vocês por aquele nome que a alma tem. E a alma quer que lo encontrem, que la encontrem, que lhe deem esse bautismo e esse nome, que só ela e Deus vão reconhecer. Quando alguém los chame, Francisco, o Papa olha, opa, essa mensagem é de Deus. É Deus que está falando comigo. Não é Jorge! Não é Jorge. Está me chamando. A alma está me chamando. Deus está me chamando. Existe algo a mais que eu. Eu não sou o máximo. Eu sou uma manifestação de algo. E a alma precisa de um nome. E de um nome que ninguém conheça, que só vocês e as pessoas que realmente os amam. Por isso, os discípulos sempre que são iniciados, são bautizados. Tem outro nome, porque o que se inicia é a alma, é o encontro dessa própria alma. Ele se inicia no caminho de se encontrar. É um caminho que o leva à morte, que o leva à eternidade. E nesse caminho ele tem que se encontrar quem ele é. Então, procura um nome. Não me perguntem a mim o nome, é o nome que vocês amam. É a identidade que vocês amam. É aquilo com o qual se identificam. Outra forma de encontrar a alma é escutar música. Não? Tem muitas pessoas que adoram música. Mas não é só a música, é escutar instrumentos, escolher aquele instrumento que los enleva, que pode ser o violino, o cello, o piano, a quena. Infinidade de instrumentos que fazem vocês vibrar, o que vibra, o que se emociona, o que entra em estado de elevação é a alma de vocês. Não é instinto. Escutar músicas sacras, espirituais de diversas religiões e estimular essa alma para que ela aflore dentro de uma harmonia, dentro de uma melodia, dentro de um ritmo, deixá-la saltar por os poros, dentro de si, deixar que ela saia e se expresse, ria e chore. A alma e o nome. E a palavra emuná. A palavra emuná chama a alma de vocês porque é a fé mais profunda e mais sincera do ser. E não existe fé que não venha da alma. A fé não se compra na farmácia, a fé não se cria através de dogmas e rituais. A fé vem de dentro. E quando você chama na emuná, ela surge como uma luz dentro de vocês que lhe diz o caminho. Siga esse caminho, sem medo, com fé. A alma de vocês começa a falar através da fé, da emuná, a expressão da alma. Depois disso existem outros temas que seria o autoexorcismo e exorcizar outras pessoas. Pero primeiro quero que sigam esses 3 passos. Procurem um nome. Chamem pela alma através da música e encontrem as músicas que fazem vibrar vocês e as escutem em momentos importantes no plano espiritual. E depois meditem na palavra emuná, aprendam uma vela, escutem uma música e quando estejam em seu trance de sair de seu nome, deixar de ser Jorge, chamem a emuná e vão ter uma expressão de sua alma. Bom, por agora vou ter que desligar. Eu sei que tem perguntas e coisas a fazer, mas eu tenho que sair e ir até outra casa neste momento. Então vamos deixar as perguntas para a próxima aula, ou me mandem via internet, que com certeza eu vou responder a todos
agradeço a presença de hoje, que são poucos, porque a maioria está viajando. E um grande abraço e um bom início de ano para todos vocês. Beijos e abraços.